Que de boa acho que não tenha nada, né, André? Afinal, né, tantas preocupações aí, né, para o investidor olhar essa crise financeira no mercado se dividindo também ali em relação à manutenção ou não dos juros nos Estados Unidos, se vai ter essa alta de 0,25%, enfim, né, todo esse caso da quebra do Silicon Valley Bank, das consequências, hoje Credit Suisse, essa notícia também trazendo aí, acho que um pouco mais de aversão ao setor e ao todo, né, ao mercado como um todo. Eu queria entender também a sua visão, né, essas questões, essas volatilidades do mercado aí que a gente está vendo aí bem azedo hoje, por sinal. Bom, eu estava na rua, cheguei há uns 10 minutos, o suficiente para pegar um trecho você falando. Eu não sei, eu peguei pela metade o racional, você perguntando, mas será que ninguém sabia, ninguém viu, se antecipou, no caso falando dos bancos, etc, né? Ou seja, é aquilo que eu mesmo venho aqui falando contigo há mais de um ano, com relação ao aumento da taxa de juros, ciclo de mercado, os impactos que isso traria, não só a questão de recessão, todas as apostas contra o Fed de que não iam subir os juros, né? Quando o payroll saiu de 3,5 para 3,7, o pessoal comemorou, deu aquele pivô do Fed, né, como o pessoal chamou. Eu falei, gente, 3,7 é pleno emprego. O que mudou? Nada. E não tem jeito, parece ser uma coisa dura de se falar, só tem um jeito de reduzir a inflação, é com recessão. Pelo menos sempre foi assim. Não tem soft landing. São ciclos monetários, expansão, retração, expansão, retração, expansão, retração, né? E serviços é o que demora mais tempo para ser atingido por alta de juros, né? Então, pleno emprego bombando ainda, né? Mas todo mundo, o mercado global insistindo que não, vai ter soft landing. Eu cheguei a ouvir a bizarrice, né, algumas semanas atrás de no landing. Falei, nossa, queria saber que ácido que a galera toma para eu comprar também para mim, porque eu não consegui enxergar isso, né? Eu comentei uma coisa para os meus alunos há pouco tempo, no meu canal, mas é algo até que eu preciso validar com o Cabral, que é o especialista aí de Banco Central e desse meandro aí de títulos públicos, etc. Há um mês e pouco atrás, saiu uma notícia de que o Banco Central, um pouco atrás, ou até mais do que isso, em dezembro, não sei, eu meio que estou sem noção de tempo no dia a dia. O Banco Central estava com a menor reserva desde início de 2011, né? Menor reserva cambial, né? E aí eu fui pesquisar, obviamente imaginei que o grosso era em dólar, e eu descobri naquele momento que era 86% da reserva em dólar. Aí eu pensei, menor reserva desde 2011, depois de ter passado pela recessão da Dilma, uma série de coisas. Pensei, cara, será que isso é marcação a mercado? Porque o Banco Central, obviamente, ele não compra dólares, né, e deixa parado, né? Ninguém compra dólar. Transferência, é dinheiro digital que é criado do nada, né? Como foi criado agora aí para fazer esse resgate aí dos correntis, do SVB, né? Através do Fed, do Tesouro. E aí eu falei, os títulos do Brasil, né, 86% são em dólar, então deve ser 86% ou perto disso em Tesouro Americano, né? Será que essa queda da reserva é marcação a mercado? Porque se for, né, quando chegar nos bancos, né, os bancos também, todos estão com títulos, né, todos esses quantitative easing, esses twist, todos esses mecanismos que o Banco Central americano vem criando desde 2009, né, utilizando títulos do Tesouro, né? E se for marcar mercado, já era. A questão é que o que aconteceu no SVB, né? Uma coisa é marcar mercado, né? E você não precisar vender. Outra coisa é você marcar mercado, né? Contabilmente está lá, mas se não tem saques nem corrida bancária, tá lá, tá com prejuízo. Quando os juros voltar a cair, o valor de face volta a subir, beleza. Mas teve a quebra do Signature Bank. Aí vem o SVB e vende
títulos, né, com puta prejuízo justamente por conta de liquidez, para ter liquidez, né? E aí saiu lá o balanço, né? O saldo, enfim, saiu aquele comunicado de que, marcando a mercado os títulos, ele tinha mais passivos do que ativos, né? Mais compromissos de curto prazo, mais para bancar, né? Os depósitos de curto prazo, depósitos à vista, do que os títulos valiam. E aí deu a corrida. Foi uma coisa assim que todo mundo já falou, uma coisa super amadora, né? Tiro no pé total. E logo depois, domingo agora, foi o Silver Plate primeiro, lá atrás, perdão, e agora o Signature Bank, domingo, né? E mesmo assim, outros bancos que não estão no radar, como o First Republic, eu não sei quanto que ele caiu ontem, mas anteontem tinha caído 62%, né? Não, 52%. Não, 62%. Tinha caído 70% e fechou com menos 62%, né? E eu lembro muito claramente, que nessa época foi, bom, o melhor ano da minha vida no mercado financeiro, em 2008. Eu estava na expectativa daquele grande crash que o mercado teve, né? E acordava 4 da manhã para acompanhar os bancos europeus, né? Na Bolsa de Londres e principalmente as mineradoras australianas na Bolsa de Londres, que operava principalmente Vale, né? E o que acontecia lá replicava aqui igualzinho, né? Igualzinho. Quando a gente fala de mineradoras, ok, os fundamentos são muito parecidos, né? O principal cliente é a China, etc. Mas quando a gente olha os bancos, os fundamentos são completamente diferentes, né? O nosso sistema bancário, por conta aí de décadas de inflação, etc., de planos econômicos, é um dos sistemas bancários mais sofisticados do mundo. Para quem viaja para o exterior, sabe bem disso, né? O caixa eletrônico, o home bank, enfim. Nós somos os mais sofisticados do mundo e um dos mais conservadores do mundo. Mas para o gringo, ele nunca quis saber disso. Banco é banco, né? Se vamos vender banco, vamos vender banco. Não interessa se Bradesco, Itaú tem muitos melhores fundamentos, enfim, são mais conservadores, não tem um descasamento grande aí de depósito à vista com compromisso a longo prazo, dívidas, enfim. Vende tudo, passa a régua, né? A gente é só um tradezinho, aquele dinheiro de motel, né? Que todo mundo sabe, né? E o dinheiro é um animal selvagem mais arisco que existe. Não pode ouvir um ruído que sai correndo. Então, tudo vem sendo desenhado dia após dia, capítulo após capítulo. Foi aquilo que até eu conversei contigo, e já falei isso várias vezes, eu falo isso desde o ano passado. Falo, cara, na boa, se aparecer alguém falando que isso que está acontecendo é um cisne negro, ou é desonesto intelectual ou, na boa, é incompetente, porque isso não é cisne negro. Nunca foi e nunca será. Isso se chama rinoceronte cinza. Ele estava lá a 1 quilômetro de distância, todo mundo olhando, mas o rinoceronte é cego, né? Tipo assim, ele não tá vendo a gente. Não tá vendo a gente. Só que ele é cego, mas não é surdo, né? Começou a ter um ruído. O que aconteceu? O rinoceronte virou, viu todo mundo aqui parado, né? Ignorando ele, e veio correndo como se fosse um tanque, um Panzer alemão. E quando você olha, tá em cima de você. Com a alma do canhão apontada, aquele buraco preto da alma do canhão apontada na tua cara, na tua testa. Vamos falar o quê? Que é cisne negro, isso? Desculpa. Se alguém falar, pode ser, de repente, até meu amigo, um cara pica. Eu tô falando sem saber se alguém já falou ou vai falar, mas na boa. É inaceitável alguém chegar agora e falar que é um cisne negro. Inaceitável. Isso é desconhecimento histórico, desconhecimento de ciclos de mercado, desconhecimento do próprio mercado, desconhecimento de macroeconomia, desconhecimento de como funciona, desconhecimento do gráfico, da cotação, de como está tudo de intermarket análise, juros, a questão, o valor de face versus yields, como isso impacta dólar, como isso impacta commodities, ações, etc. De novo, e o pessoal sempre naquela aposta, né? O mercado falou durante 15 anos, não aposte contra o Fed, com relação à injeção de grana, etc, etc. Esqueceu a própria lição? Então, há quase um ano apostando contra o Fed, né? Eu concordo, até a Janet Yellen falou,
como que um país que gera 500 mil empregos, foi o penúltimo payroll, pode se falar de recessão? E aquela tabelinha que já mostrei uns 3 programas aqui, mostrando como é que estava o índice de desemprego nos Estados Unidos em todas as recessões. Todos eles estavam em pleno emprego antes das recessões. E tem lá o tempo que demorou, né, qual foi o mínimo, né, de desemprego e quando começou a recessão. Alguns casos 6 meses, alguns casos 8 meses, alguns casos 1 mês depois, né? Então, a recessão americana vai começar quando? Antigamente, até pouco tempo, diziam que não ia ter. Era o soft landing, né? Depois falaram, não, se tiver vai ser rápido, vai ser ano que vem, né? Em 2024. Já tem gente falando que pode ser esse próximo trimestre. Eu falei, não, próximo trimestre não vai rolar, né? Bom, próximo trimestre está aí, daqui a 15 dias. Em 15 dias, para quem viveu o subprime, né? Quem viveu o .com, 15 dias pode acontecer. Não vai acontecer nada parecido com o Covid, né? Em 1 mês ter aquele crash, depois chegar no fundo. Mas em 15 dias pode acontecer muita coisa. Muita coisa. Vídeo que aconteceu, né? Com Lehman Brothers num domingo e com a AIG na terça, né? Que aí sim era grande demais para quebrar.